Você já sentiu uma presença sombria ao seu redor, mesmo estando sozinho? Já enfrentou períodos de azar, insônia ou pesadelos constantes, sem explicação? Por que os demônios atacam algumas pessoas e ignoram outras? Estudos revelam que mais de 80% da humanidade acredita em forças espirituais. E a Bíblia confirma que esses ataques são reais, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, príncipes, das trevas deste século. Efésios capítulo 6, versículo 12. Neste vídeo, você entenderá o verdadeiro motivo pelo qual os demônios te atacam, como se proteger e o que a Bíblia diz sobre essa batalha invisível. Fique até o fim para descobrir o destino final dessas entidades malignas, segundo as Escrituras. Antes de continuarmos, deixe seu like, inscreva-se no canal Diário Bíblico e ative o sininho para mais vídeos como este. Você já teve alguma experiência espiritual? Conte nos comentários. Você sabia que os ataques espirituais começaram muito antes da criação da humanidade? A Bíblia nos revela que a primeira batalha ocorreu nos céus. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, está escrito: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos pelejaram. Essa guerra marcou o início da rebelião de Satanás, um anjo de grande poder que, movido pelo orgulho, tentou tomar o trono de Deus. Isaías capítulo 14, versículo 12 descreve: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Quando Lúcifer foi expulso, ele trouxe consigo anjos que se tornaram demônios. Desde então, esses espíritos malignos têm um objetivo: destruir tudo o que representa Deus. E isso inclui você. Por que eles te atacam? Porque você carrega algo que eles perderam: a imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Seu propósito, seu potencial e sua fé são ameaças ao reino das trevas. Agora que você conhece a origem, vamos identificar se você já está sob ataque. Você saberia reconhecer se está enfrentando uma batalha invisível neste momento? Muitas vezes, os ataques espirituais são sutis, mas deixam rastros evidentes. A Bíblia nos alerta em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sinais comuns de ataque espiritual: desânimo repentino e constante. De repente você perde o ânimo para orar, ler a Bíblia ou buscar a Deus. Essa apatia espiritual é uma arma clássica do inimigo para afastá-lo de sua fé. Pesadelos, opressões e insônia. Ataques durante o sono são comuns. Muitas pessoas relatam paralisia do sono, sonhos com perseguições ou figuras sombrias. Em Jó capítulo 4, versículo 13, encontramos: Entre pensamentos de visões da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor. Conflitos inexplicáveis, discussões constantes em casa, amizades que se rompem sem motivo, ou até divisões dentro da igreja podem ser sinais de influência espiritual maligna, pois Satanás é o pai da discórdia. Tiago, capítulo 3, versículo 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há confusão e toda obra má. Sensação de ser observado ou pressionado. Muitas pessoas sentem presenças sombrias, calafrios repentinos, ou uma sensação de peso espiritual. Isso pode ser um sinal de opressão espiritual. Cadeias de vícios e ciclos destrutivos. Se você está preso a vícios ou pecados repetitivos que parecem inquebráveis, é possível que esteja enfrentando uma fortaleza espiritual. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 36: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que esses sinais aparecem? Esses ataques não são aleatórios. Eles têm um motivo. O inimigo identifica seu potencial espiritual e deseja impedir que você cumpra o seu propósito. Por isso, quanto mais próximo você estiver de uma grande bênção,
mais intensos serão os ataques. Agora que você sabe reconhecer os sinais, vamos ao ponto mais importante. Por que os demônios têm tanto interesse em você? Você já se perguntou? Por que justamente eu? A verdade é que os ataques espirituais não são aleatórios. Os demônios escolhem alvos estratégicos, e você é um deles. Mas por quê? 1. Porque você carrega a imagem de Deus. Desde a criação, você foi feito à imagem e semelhança do Altíssimo. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Satanás odeia essa semelhança, porque ela o lembra do que ele perdeu, a posição diante de Deus. Porque você tem um chamado espiritual. Quanto maior o propósito, mais forte o ataque. Veja a vida de José. Antes de se tornar governador, ele enfrentou traição, prisão e humilhação. Isso não foi coincidência. O inimigo tenta destruir seu destino antes que ele se cumpra. Porque sua fé é uma ameaça ao reino das trevas. Sua fé, por menor que seja, tem poder para mover montanhas. Mateus capítulo 17, versículo 20. Por isso, o objetivo do inimigo é abalar sua confiança em Deus com dúvidas, medo e tribulações. Porque você é um campo de batalha espiritual. A luta não é pelo seu corpo, mas pela sua alma. Satanás disputa sua adoração e deseja afastá-lo da salvação. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus alertou: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Porque seu testemunho liberta outras vidas. Se o inimigo consegue calar você, ele impede que outras pessoas sejam alcançadas. Por isso, ele ataca seu ânimo, suas finanças, sua saúde. Qualquer coisa que possa silenciar seu propósito. Atenção! O ataque é prova do seu valor. Muitos desistem durante a batalha, sem perceber que o ataque é a confirmação de que você é uma ameaça para o inferno. Agora que você sabe por que os demônios têm interesse em você, vamos para o próximo ponto. Quais armas espirituais você está usando? Elas estão atraindo ou repelindo os ataques. Você já se perguntou se, sem perceber, está abrindo portas para o mundo espiritual maligno? A Bíblia é clara. Existem atitudes, hábitos e ambientes que atraem a ação demoníaca. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. 1. Pecados não confessados. Pecado contínuo sem arrependimento cria legalidade espiritual, permitindo que demônios operem em sua vida. Em Isaías capítulo 59, versículo 2 está escrito: As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Pecados como ódio, mentira, adultério, inveja ou práticas ocultas são brechas perigosas. 2. Envolvimento. Com o ocultismo, muitos caem em armadilhas como astrologia, tarô, simpatias e consultas a médiuns. Deus adverte em Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 a 12. Não se ache entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho, nem quem consulte adivinhadores, prognosticadores, feiticeiros ou encantadores. Essas práticas abrem portas para espíritos malignos e geram maldições espirituais. 3. Amargura e falta de perdão. A falta de perdão é uma prisão espiritual. Satanás se aproveita disso para gerar rancor, doenças emocionais e até físicas. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11, Paulo adverte: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus ardis. 4. Vícios e ciclos. Destrutivos vícios em álcool, drogas, pornografia e até em redes sociais podem se tornar fortalezas espirituais, conforme João capítulo 8, versículo 34. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. 5. Objetos e músicas com carga espiritual negativa. Muitas pessoas mantêm em suas casas amuletos, estatuetas
e objetos consagrados sem saber que são portas espirituais. Além disso, músicas com mensagens de violência ou sensualidade abrem espaço para opressões. Cuidado! O que você consome molda o mundo espiritual ao seu redor. Demônios não precisam de convite formal. Basta uma brecha. Agora que você sabe o que atrai os ataques, vamos descobrir como se proteger e expulsar essas forças malignas. Agora que você já entende por que os demônios te atacam e o que atrai esses ataques, é hora de aprender como se defender. A Bíblia nos oferece armas poderosas para lutar e vencer essa batalha invisível. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. 1. Cubra-se com a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículos de 14 a 17. Cinturão da verdade. Busque a palavra de Deus, pois a verdade desmascara as mentiras do inimigo. Couraça da justiça. Viva em santidade. Isso protege seu coração das acusações. Calçados do Evangelho da Paz. Esteja sempre pronto para proclamar a palavra, pois a luz dissipa as trevas. Escudo da fé. Use sua fé para apagar as setas inflamadas, como dúvidas e medos. Capacete da salvação. Proteja sua mente, lembrando-se sempre da promessa da vida eterna. Espada do Espírito. Use a palavra de Deus para lutar, assim como Jesus fez ao ser tentado no deserto. 2. Tenha uma vida de oração constante. A oração é sua linha direta com Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Quando você ora, os céus se movem em seu favor e o inimigo é desarmado. 3. Leia e medite na palavra de Deus, diariamente. A Bíblia não é apenas um livro, mas uma arma viva e poderosa. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. 4. Feche as brechas espirituais. Confesse seus pecados e busque arrependimento. 1 João capítulo 1, versículo 9. Livre-se de objetos e práticas que desagradam a Deus. Afaste-se de más companhias que possam te influenciar negativamente. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. 5. Use o poder do nome de Jesus. Jesus deu a você autoridade para expulsar demônios e quebrar cadeias. Em Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Proteção. Não é apenas defesa, é posicionamento. Estar protegido espiritualmente não significa viver sem batalhas. Significa que você está armado para vencer. Agora, prepare-se, pois vamos para a fase final. O desfecho dessa batalha, e como você sairá vitorioso. Agora que você está preparado, é hora de aprender como vencer os ataques espirituais e garantir a sua vitória final. A batalha espiritual é real, mas como cristão, você não está sozinho. Em Romanos capítulo 8, versículo 37, encontramos uma promessa poderosa. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. 1. Mantenha os olhos fixos em Jesus. Em tempos de luta, é fácil focar nos problemas. Mas, em Hebreus capítulo 12, versículo 2, somos exortados, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Quando você olha para ele, você recebe força e clareza para seguir em frente. A vitória não está em suas próprias forças, mas na obra consumada de Cristo na cruz. 2. Reafirme sua identidade em Cristo. Ataques muitas vezes vêm com a intenção de te fazer duvidar de quem você é em Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando você se lembra de que é filho, de Deus, que tem autoridade sobre os poderes das trevas,
você ganha confiança para resistir e vencer. 3. Resista ao diabo, e ele fugirá de você. Em Tiago capítulo 4 versículo 7, a instrução é clara. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A resistência não é uma luta física, mas espiritual. Ao se submeter à vontade de Deus e resistir às tentações e provocações do inimigo, você coloca os demônios em fuga. 4. Ação profética. Declare a palavra de Deus. Profetize em sua vida aquilo que está escrito na palavra. Quando você declara a vitória em Cristo, a palavra viva é ativada em sua vida. Em Mateus capítulo 21, versículo 22, Jesus disse: E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Não apenas ore, declare a palavra com fé, e veja a transformação acontecer. 5. Mantenha o foco na vitória. Final, lembre-se de que os ataques espirituais são temporários, mas a sua vitória em Cristo é eterna. Em Apocalipse capítulo 20 e 10, vemos a derrota final do inimigo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Você já está em Cristo que vence a morte e os poderes das trevas, e a batalha já foi ganha na cruz. Agora, é só caminhar na vitória. Você é mais do que vencedor. A boa notícia é que já estamos vitoriosos em Cristo. Você pode passar por dificuldades, mas a vitória já é sua. Não pelo que você fez, mas pelo que Cristo fez por você. Mantenha-se firme, armado com a verdade, e continue a lutar pela sua fé. Agora diga com convicção: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você já aprendeu o essencial sobre como identificar os ataques espirituais, como se proteger e como obter a vitória em Cristo. Agora é hora de entender que, mesmo com batalhas espirituais ao longo da jornada, você não está derrotado. Como cristão, a vitória já é sua. Pois em Romanos capítulo 8, versículo 37, a palavra diz: Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. 1. Coloque em prática o que aprendeu. A teoria sem prática não traz resultados. Aplique a armadura de Deus. Ore continuamente, medite nas Escrituras e tome a autoridade que Jesus já conquistou para você. Comece hoje a tomar uma posição firme contra os ataques espirituais, sabendo que você tem tudo o que precisa para vencer. 2. Dicas práticas para o dia a dia. Estabeleça um tempo diário para orar e meditar na palavra de Deus. Evite ambientes e situações que possam ser portas abertas para o inimigo. Cerque-se de pessoas que te incentivam espiritualmente e que compartilham da mesma fé. Lembre-se sempre de quem você é em Cristo. Um vencedor, não uma vítima. 3. Um chamado à vitória. Final. A batalha espiritual pode ser intensa, mas a vitória final já está garantida. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, o diabo e suas forças serão lançados no lago de fogo, e a vitória de Cristo será completa. Você que está em Cristo também compartilha dessa vitória eterna. Agora, levante-se e caminhe na vitória. Gostou do conteúdo? Se este vídeo te abençoou de alguma forma, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Comente abaixo suas experiências e dúvidas, pois queremos saber como você tem aplicado esses princípios em sua vida. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a explorar os mistérios espirituais e como viver uma vida vitoriosa em Cristo.